Gente, então agora nós vamos entrar especificamente no capítulo A Fisionômica do Manager, que é o principal da aula de hoje e está no livro Psicologia Empresarial. É um capítulo bastante prático, a aula vai ter bastante exemplos agora, mas é claro que tem um conteúdo teórico também e a gente vai trazer um pouquinho dos escritos do professor Antônio Meneghetti para a gente entender juntos aqui nessa aula. Então, um primeiro parágrafo que pode nos ajudar a entender a visão do professor Antônio Meneghetti, que é autor desse capítulo, sobre o tema, diz o seguinte: com esse tema, Fisionômica do Manager, quero ensinar o como usar o próprio corpo, a própria realidade físico-corpórea, que é a primeira realidade de impacto com o mundo. Em outras palavras, o conjunto do corpo, da voz, da gestualidade, do vestuário, a estrutura arquitetônica que consente a funcionalidade do serviço ofertado. Então, esse é uma frase muito rica, ela traz diferentes aspectos para nós desse conteúdo de fisionômica. Vamos pensar junto um pouco sobre isso. O nosso corpo, o modo como nós nos apresentamos, vai ser o primeiro impacto que a sociedade vai ter conosco. Logo, para a nossa profissão isso é muito importante. E eu queria chamar especial atenção para o trechinho que fala que essa caracterização de corpo, voz, gestualidade, vestuário vai constituir o que o professor chama de uma estrutura arquitetônica. E o que é arquitetura? Se a gente for lembrar, a arquitetura é a arte de edificar algo. Então a gente pode concluir que cada um de nós seria capaz de edificar uma imagem conforme o nosso interesse profissional. Ou seja, se você vai ser administrador, se você vai ser um profissional de sistemas de informação, um professor, um profissional do direito, um médico, tantas profissões que existem no mundo, você pode construir aquele personagem que tenha a fisionômica adequada à sua profissão. E a gente sabe que cada profissão tem um estilo próprio, cada profissão também tem vários desdobramentos possíveis e cada desdobramento exige uma caracterização de personagem, exatamente como a gente vê, por exemplo, os atores fazendo para entrar num filme. Eles não são mais só eles mesmos, eles não são mais aquela pessoa que os amigos conhecem, que a família conhece. Eles são aquele personagem. Então a gente vai um pouco construir juntos hoje aqui a nossa persona profissional. Persona se diz no mundo talvez artístico, né, e também em outras áreas de conhecimento, como esse personagem que a gente constrói para viver uma situação nova e diferente. Bom, então, continuando com o texto do capítulo, a gente vai ter que a fisionômica é aquele conhecimento que, de certo modo, faz uma regra na nossa vida e se baseia sobre o físico que cada um de nós possui. Esse físico vai abrir uma tipologia de impacto com o outro. Pô, difícil, né? O que é tipologia de impacto? Significa que a gente vai ter uma reação para cada tipo de constituição física que o outro tiver. Então a gente sabe que se uma pessoa é muito alta, muito forte, a gente vai ter um pouco de, assim, né, um pouco de receio, a gente vai dar uma recuada. Se uma pessoa é um pouco menor do que nós, a nossa tendência talvez seja fazer assim para ela e não ter muito medo dela, pela questão física mesmo. Depois esses aspectos vão se constituindo mais maduros com o tempo de convívio com aquela pessoa. Mas existe um primeiro impacto. Exatamente como a gente se sensibiliza e se adoça ao ver uma criança de colo, um neném, porque aquilo tem uma tipologia de impacto conosco. Então é um tipo de impacto que aquilo causa conosco. Fisionômica, portanto, quer dizer conhecer o outro através do corpo, mas não vamos nos esquecer que quer dizer também conhecer a nós mesmos através do corpo. Quer dizer, para a gente poder usar bem o que é o nosso corpo, a gente precisa conhecer ele, conhecer o que cai bem nele, de que modo ele fica mais bonito, mais elegante, de que modo ele nos apresenta melhor para a sociedade. E talvez esse conhecimento, esse autoconhecimento, seja de fato a maior responsabilidade profissional que a gente vai ver dentro desse conteúdo de fisionômica. Então, é o nosso corpo que vai fazer a primeira arquitetura de conhecimento que a gente vai oferecer ao outro. Ele vai dar o que o professor chama de identikit, que é um código de leitura pelo qual o outro vai nos compreender, pelo qual o outro vai se sentir repelido por nós ou atraído até nós. Do mesmo modo como um prédio faz. Por exemplo, se você quer construir uma loja, você vai colocar vitrines naquele prédio.
Se você não colocar vitrines, ninguém vai entender que tem uma loja ali dentro. Então, um profissional tem que saber aquilo que se espera dele e construir aquela arquitetura pessoal de acordo com o que se espera, porque naquele momento tu não está a serviço só do teu gosto, daquilo que tu imagina que tu quer, está a serviço de uma profissão. E a gente sabe que saber servir também tem um aspecto de saber se adequar do modo melhor possível àquilo que a gente está fazendo. Então, a fisionômica, ela vai ser sempre essa combinação de vários elementos e a gente nunca vai estar podendo prestar atenção só em um deles, dá trabalho pensar a fisionômica. Tem a ver com o corpo, tem a ver com os cabelos, tem a ver com as roupas, tem a ver com a postura. A minha nunca é muito boa, eu estou sempre me preocupando em corrigir ela, mas eu nunca consigo alcançar um bom resultado, na minha opinião. Tem a ver com o tom de voz, com o modo como a gente se expressa. Tem a ver com um elemento que é muito importante se prestar atenção, a mímica facial e a mímica ocular. O que é isso? A mímica facial são aquelas expressões que denotam a nossa emoção. Então, se eu faço assim, por exemplo, é um assunto que eu não gosto muito, eu faço assim com os olhos, que chama, né, os olhos que vão assim, rolling eyes. Ou então eu faço aquelas caretas, assim, quando eu não entendo. Eu tenho que saber que o meu rosto é muito expressivo, ele é como se fosse uma janela da minha alma. E eu tenho que analisar se naquela situação vale a pena mostrar essa emoção ou não. Se não valer a pena, eu preciso melhorar e treinar para que isso não fique sempre tão transparente, porque desse modo transparente todo mundo sabe o que eu estou pensando. E nem sempre isso é interessante, ou seja, mais um elemento que eu deveria pensar em ajustar a minha profissão poderia ser também a minha mímica facial e a minha mímica ocular. Mímica tem a ver com esse gesto que a gente faz para que os outros entendam algo. E a gente tem que se dar conta que as pessoas estão sim olhando para a gente, que a gente não é transparente nesse mundo, né? Isso tudo vai determinar se as pessoas vão querer se aproximar ou se afastar de você. Sempre falando aqui, é claro, do impacto com o seu cliente, do impacto com os seus colegas de profissão, né? É uma questão de, vamos dizer assim, treinar a sua fisionômica para um melhor desempenho profissional, que é uma responsabilidade do líder. Agora, nós vamos ver um exemplo de tudo isso que a gente falou até agora, encarnado, assim vamos dizer, por uma profissional, uma liderança muito conhecida no mundo da moda. Então, boa parte de nós que estudamos formação empresarial e liderança aqui na ANF, a gente já teve a oportunidade de assistir ao filme Diabo Veste Prada, que é um filme que tem muitos exemplos bacanas sobre a vida profissional, sobre liderança. E a inspiração desse filme foi justamente a editora-chefe da revista Vogue dos Estados Unidos, ela é chamada Anna Wintour, e ela é o tema dessa entrevista que nós vamos ver juntos agora. Foi uma entrevista concedida para um programa de televisão chamado 60 Minutes, que quer dizer 60 minutos, e nele ela contou, e esse é o trecho que a gente vai assistir, ela contou aspectos que ela trabalha da fisionômica dela, que auxiliam na gestão que ela faz dessa revista. Então tem coisas muito interessantes ali, tem o modo como ela se organiza para o dia começar, como ela se arruma, tem a questão dela estar sempre de óculos escuros, isso é um aspecto da fisionômica que tu pode escolher fazer. Às vezes, mesmo em ambientes fechados, a gente vê ela de óculos escuros e a gente não sabe por que ela está com aqueles óculos. Ela nos conta que é justamente para não denotar o que ela está achando da situação. Então, vamos dizer, ela está lá num desfile da Semana de Moda de Nova York de óculos escuros. Por quê? Porque pode ser que ela não goste daquela coleção que o estilista está apresentando, e aí, quando o olhar dela denotar esse desgosto, aquela cara assim, o estilista vai se preocupar porque a opinião dela define se o mundo vai gostar daquela coleção ou não. E aí, se a pessoa se preocupar e daqui a pouco vier interagir com ela e perguntar por que ela não gostou, aquilo pode virar um problema. Então, às vezes, é melhor não saberem o que ela está pensando, e o óculos escuro ajuda nisso. Vejam a inteligência dela em usar a própria fisionômica em função, a serviço da profissão que ela ama exercer. É muito bonito ver isso nesse vídeo. Vamos dar uma olhada. She is said to be the most powerful woman in fashion, and she does nothing to dispel that belief. Her name is Anna Wintour, a name that strikes terror in some, loathing in others, and transforms yet others into obsequious toadies. It should also be said she commands a loyal band of friends and admirers. Nevertheless, she was the inspiration for the novel and movie The Devil Wears Prada. For 21 years, this divorced mother of two has been editor of Vogue, the last word in sophisticated fashion and fantasy. The aura of mystery that surrounds the 59-year-old Wintour is palpable. She is a paparazzi and gossip column magnet. Every twitch, every frown, every suppressed smile is recorded.
She's been portrayed as Darth Vader in a frock, or less harshly, as Nuclear Winter. Or is she really just peaches and cream with a touch of arsenic? The blurb on your unauthorized biography reads, she's ambitious, driven, needy, a perfectionist. An inside look at the competitive bitch-eat-bitch world of fashion. An accurate... Well, I'm very driven by what I do. I am certainly very competitive. What else am I? Needy? I'm probably very needy, yes. A bitch. Perfectionist? Perfectionist. Well, let's try bitch first. Well, I hope I'm not. I try not to be, but I like people who represent the best of what they do, and if that turns you into perfectionist, then maybe I am. High above Times Square, Anna Wintour oversees a small army of girls, coiffed, skinny, beautiful, and running scared. The worker bees whose job it is to inspire women to dream. The pages of Vogue conjure up a never-never land of beauty, of the sweet life. The unattainable comes to life in the up to 800 pages per issue. Under Anna Wintour's direction, Vogue has been hugely successful. Vogue is the best of everything that fashion can offer, and I think we're the leader in the field. We point the way. We are, a glamorous girlfriend. But the glamorous girlfriend, like Vogue readers, is facing leaner times. I do want to make the point that September really has to be about value, but we don't want to give up completely the dream and the fantasy, but I also feel like we need to have a sense of being more grounded. Wintour is involved in every detail of the magazine, the clothes. I like the stripe. Editing the pictures and articles. Can I see Meredith, please? She's decisive, impatient, and bears a look that says, I'm the boss and you're boring. I just thought that was a bit banal. Should I do the faces of the moment because that's what we have on the cover, or just still keep thinking? Keep thinking. An editor is, in the final analysis, a kind of dictator. A magazine is not a democracy. It's a group of people coming together and presenting ideas from which I pick what I think is the best mix for each particular issue. But in the end, the final decision has to be mine. Meet Miranda Priestley, the beastly editor in The Devil Wears Prada. Meryl Streep is Anna incarnate. Is there some reason that my coffee isn't here? Has she died or something? I've heard that Miranda Priestley is just a teddy bear compared to Anna Wintour. It was entertainment. It was not a true rendition of what happens within this magazine. I understand that. But where people made comparisons with you, the coldness that Anna must not be spoken to when she's on the elevator. Oh yeah, I heard that. You're not allowed to get in the elevator with me. We can get on, but just keep your mouth shut. That's a complete exaggeration. I mean, I guess in response, I can only say that I have so many people here, Morley, that have worked with me for 15, 20 years. And, if I'm such a bitch, they must really be a glutton for punishment because they're still here. I wouldn't use the word bitch. I would say a certain coldness. We're here to work. We're here to work. And there's on-duty time and off-duty time. And in the end, we're drawn together by our passion for the magazine and our respect and friendship for each other. And if one comes across sometimes as being cold or brusque, it's simply because I'm striving for the best. It's not like a tea party here. We work very hard. Andre Leon Talley, Vogue's editor-at-large. He's worked with Anna for decades. What kind of boss is she? Let's say that Anna can be intimidating. I think that's her armor, to intimidate, to give the people a sense that she is in charge. I have been asking to see those books. Like this week, okay, is your deadline. She is not a person that's going to show you her emotions ever. She's like a doctor. When she's looking at your work, it's like a medical analysis. Some of us can't cope with that. We need to be loved. That chance of that, says Vogue creative director Grace Coddington, another veteran colleague. I think she enjoys not being completely approachable. Just her office is very intimidating, right? You have to walk about a mile into the office before you get to her desk. And I'm sure it's, intentional. Have you ever seen her looking less than perfect? No. Never? No. Has always. That must take terrific discipline. I think she's a very disciplined woman. Also a very pampered one.
Condé Nast, her publisher, picks up the bill for her hair and makeup every day of the week. And her rumored $200,000 a year clothing allowance. You've made yourself the personification of Vogue. I mean, look at you, not a hair out of place. Do you feel that that's your mission in life, to appear perfect? It's very important to me that I look good when I go out publicly. I like looking at my clothes rack in the morning and deciding what to pick out. I enjoy fashion, Molly. I mean, I wouldn't be in this job if I didn't. Why the sunglasses? Well, they're seriously useful. I mean, I can sit in a show and if I'm bored out of my mind, nobody will notice. And if I'm enjoying it, nobody will notice. So I think at this point they've become, really armor. A gente então entendeu melhor por esse vídeo como a fisionômica pode ser usada por um profissional para trazer enriquecimento em termos de postura e em termos de relação com o outro no seu fazer diário, na sua carreira. E isso vai embasar novamente o que a gente vê no texto do capítulo Fisionômica do Manager. Vamos voltar para ele um pouquinho. O corpo vai ser então uma dimensão muito vasta, ele vai ser o primeiro que fala com o outro sobre o que nós somos. É o primeiro estruturante de impacto, como a gente viu, e isso se dá sobre infinitos pontos de vista. A gente consegue regrar alguns deles, mas vai ter coisa que no final a gente não tem como controlar, não tem como ficar que nem um robozinho na frente do outro tentando controlar tudo. A gente pode se preparar em termos de roupa, cuidar da nossa voz, cuidar do nosso aroma, né? Um perfume sempre não muito forte, cuidar da nossa expressão facial, mas uma hora a gente tem que soltar e deixar a coisa comunicar por si. Então, por que a gente sabe que não dá para ficar controlando tudo? Porque justamente o corpo é também uma palavra do nosso inconsciente, uma palavra daquilo que a gente não conscientiza, daquilo que a gente não pensa antes de fazer. Esses impactos, eles não são imaginários, eles existem e são reais em qualquer relação do indivíduo, inclusive a econômica, inclusive quando tu está tentando vender algo para um cliente, quando tu está tentando interagir com o teu chefe, com o teu colega. Isso não é só exclusividade dos psicanalistas como ferramenta de uso no trabalho, né? Isso é uma ferramenta de uso do profissional como um todo. Por isso, uma vez que você decide que quer entrar num processo de liderança da tua carreira, significa ser um protagonista, escolher por ti o que vai acontecer com a tua carreira e não deixar a vida te levar, tu precisas regulamentar a tua atitude, a tua posição em relação ao teu corpo. Claro que isso implica um pouco de trabalho, a gente vai falar sobre ele agora, mas também não implica uma robotização do indivíduo sempre pensando com cuidado em tudo, não. Significa pensar para poder resolver melhor o teu resultado de entrega para o cliente. Mas uma vez que tu pensou e que fez o teu melhor possível, deixa acontecer a coisa, deixa acontecer o impacto que o teu corpo vai gerar no próximo. Agora, o nosso conteúdo vai avançar para a gente conhecer 3 categorias de pessoas que esse autor nos apresenta. Mas antes de falar delas, eu só queria abrir um parênteses. É importante entender que essas categorias não servem tanto para a gente julgar os outros, elas servem muito mais para a gente compreender melhor a nós mesmos. Essa é a utilidade delas. Tu não precisa contar para ninguém em qual dessas categorias tu acredita que tu se encaixa, mas se tu souberes em qual delas tu se encaixa, tu pode trabalhar melhor a tua fisionômica com finalidade em liderança. É para isso que elas servem. Então vamos dar uma olhadinha como é que ele as denomina, como é que elas explica, né? O nosso autor. A primeira categoria seria aquelas pessoas que têm um belo corpo. Então a gente sabe que existem pessoas que são obras-primas da natureza, né? A gente tem uma gaúcha muito famosa aí no mundo, a Gisele Bündchen, né? Todas nós gostaríamos, mulheres, de sermos tão bonitas quanto ela. É uma obra-prima da natureza. Existem homens maravilhosos também, o Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, esses famosos, né? Tantos atores brasileiros tão bonitos. Esses nomes são mais fáceis de lembrar quando a gente pensa, mas existem de fato essas pessoas. Porém, nem tudo são flores para quem tem um belo corpo. A gente pode pensar que a vida delas é super fácil, essas pessoas, porque elas têm um belo corpo e tal. Mas nem tudo são flores. O que esse autor nos fala de modo muito pragmático? Certamente, essas pessoas têm uma vantagem. Claro que tem. Porque assim que elas entram no ambiente, o impacto delas vai ser sempre caloroso, em geral, né? Quando as pessoas a conhecem pela primeira vez, elas, uau, nossa, que bonito. Mas frequentemente esse aspecto da beleza, esse aspecto de ser muito lindo, né,
decorre com que a pessoa tenha uma perda de si mesmo, fazendo dela, dessa beleza, um uso consumista. Bom, se a gente for pensar um pouco, a gente vive no Brasil. O Brasil é um país em que a gente tem muita praia. Eu sou brasileira também, não é que eu não gosto das praias, adoro elas. Mas a gente se acostuma, por causa dessa característica nossa do calor, talvez do carnaval, da praia, a mostrar muito o nosso corpo. E, de certo modo, isso faz com que, às vezes, em ambientes que não são a praia, que não são a festa dos amigos, você vá querer se exibir muito em termos do que você tem de curvas, de formas, falando aqui principalmente das mulheres, que para mim, nesse aspecto, é um pouco mais fácil, né? Às vezes o homem está muito também desinibido de estilo, de elegância, porque ele está acostumado a andar de chinelo e bermuda na praia. Então a gente tem no Brasil essa característica, e às vezes uma pessoa muito bonita se deixa de certo modo consumir por esse universo em que ela sempre mostra o que o corpo dela deu de bênção da natureza. E existem ocasiões em que não é o caso, né? Quando você está indo estudar, não é o caso de ficar exibindo tudo que o seu corpo mostrou. Quando você está indo para uma reunião de trabalho, também não é o caso. Então, essa questão do consumo da beleza, que a gente vê que é um perigo para a pessoa que é muito bonita, se explica desse modo. Cada ocasião, cada caso é um caso, e a gente tem que ver se naquele momento seria a hora de estar mostrando a nossa beleza ou de estar usando ela como ferramenta para conseguir algo que eu desejo. Qual seria a saída para essa pessoa, né? A saída seria sempre se lembrar de usar a própria estética em função da própria liderança, em função da própria inteligência. Quer dizer, eu não quero ser somente bonito, eu não quero só me estagnar nisso, eu quero que as pessoas me ouçam, eu quero que elas me entendam como inteligente, eu quero que elas me entendam como competência profissional. E para que isso aconteça, as roupas e o teu modo de falar e de se portar podem ser de grande ajuda, porque elas te protegem em relação ao mundo que está sempre te vendo como uma obra-prima da natureza, né? Se tu fores uma dessas pessoas que é da categoria muito bonita. E aí, por falar em beleza e falar do modo como a roupa, o vestir, pode te ajudar, se tu for muito bonito, a impostar a tua beleza de um modo profissional, vale a pena usar alguns exemplos de personagens que surgiram ao longo da história e que transformaram a moda. Porque talvez algumas dessas figuras icônicas da moda nos ajudem a entender como é que a roupa comunica um estilo de vida, porque elas fizeram isso no suprassumo, ao extremo. A personagem que eu vou mostrar agora para vocês é a Coco Chanel. A Coco Chanel foi uma mulher, foi uma liderança na moda, né? Viveu na França. O vídeo vai mostrar um pouco da história de vida dela, mas especialmente esse vídeo mostra as mudanças que ela criou para vestimenta, para indumentária feminina, porque ela se preocupava com a mulher que trabalhava. A Coco Chanel teve uma infância difícil, sempre teve que trabalhar muito. A primeira coisa que ela fez foi ser cantora em um cabaré francês, em Paris. E depois também, e daí que veio o nome Coco, porque ela é chamada na verdade Gabrielle. Coco era um apelido, né, da música que ela cantava muito. E aí também ela era costureira, porque ela tinha aprendido isso no orfanato. Então essas combinações de talento, de viver num mundo que ela via como é que funcionava o glamour, mas ao mesmo tempo não poder acessar ele, deram a ela uma vantagem competitiva na hora da costura. Ela sabia o que as mulheres queriam vestir e ela sabia costurar muito bem. Então, ela cria indumentárias para as mulheres que querem trabalhar. Ela simplifica o traje feminino. Ela tira partes que machucavam a mulher, porque essa é uma questão muito importante sobre a roupa, pessoal. A roupa precisa ser utilitária e funcional para vocês. Vocês não vão usar para trabalhar, não deveriam usar em outras situações também. Roupas que machuquem vocês. Uma roupa que é apropriada para a ocasião, mas um sapato está machucando teu pé, a cintura está te apertando a barriga, ela não é funcional. Então a gente precisa se conhecer melhor para a gente poder vestir aquilo que também funciona, não só para a ocasião como estética, mas para a gente, enquanto ser humano que precisa respirar dentro daquela roupa, né? Então a gente vai ver agora esse videozinho que mostra um pouco da história da Chanel, uma mulher inteligente, bonita, que soube pensar a sua beleza para servir melhor ao mercado profissional. Once upon a time, there lived a little girl who hid her humble origins all her life and preferred to invent her own legend. Once upon a time, Gabrielle Chanel was born under the sign of the Leo to a traveling peddler and a laundress
who died at 32, exhausted by life. Once upon a time, there was a father who abandoned his 5 children and had his 3 daughters sent away to an orphanage. At 12 years old, Gabrielle would never see him again. Forever after, she pretended that he had left to make his way in America. Once upon a time, there was an orphanage behind the walls of a convent, the Abbey of Aubazine, where Gabrielle spent nearly 7 years. The Romanesque purity of this ascetic world would inspire her sense of austerity and her taste for black and white, while the opulence of religious garments and ceremonial objects would spark her fascination with Baroque style, gold and colored gems in years to come. Once upon a time, there was a beautiful young girl who spent her days sewing and her nights singing in a cabaret before troops of cavalrymen. She was called Coco because she often sang, "Who's seen Coco in the Trocadero?" She always preferred to pretend that Coco was the nickname given to her by her father. Once upon a time, a young woman with a boyish allure refused to ride side saddle on the horses of a well-born cavalier, Etienne Balzan. She dressed like no one else, taking her inspiration from masculine attire and inventing new styles of hat, which she stripped off their birds and feathers to make them simpler, lighter, more chic. Her first clients were working girls, but society quickly followed. Once upon a time, there was a great love named Boy Capel. English, wealthy, and cultivated, he was the man of her dreams. He introduced her to literature, the Orient, and the esoteric. Boy helped Coco become Chanel. She decided to open her first boutiques in Paris, Deauville, and Biarritz. She wanted to work to win her liberty. Once upon a time, a revolution came to pass when, in a stroke of genius, Coco Chanel transformed the female silhouette. She shortened dresses, revealed ankles, freed the waist, eliminated corsets, revived jersey, cut her hair, and bronzed her skin. Chanel closed one era and launched a new century of fashion. Once upon a time, at 31 Rue Cambon, Mademoiselle Chanel opened her first couture house in Paris in 1918. The little country girl, the orphan of Aubazine, had become the queen of Paris. Before liberating women, she had liberated herself. Once upon a time, there was a love story that ended abruptly. Boy Capel died in a car accident. For the first and last time, Coco Chanel was seen to cry. "Either I die as well," she said, "or I finish what we started together." She chose to go on. Once upon a time, in 1920, Coco became Mademoiselle. Europe had formed a fragile peace and women were embracing the style of the woman who had given them the right to comfort. Coco, who had just lost the love of her life, suppresses her sorrow in Venice, with Missia and José Maria Sert. Once upon a time there was Missia, the friend from Russia, faithful and formidable, a whimsical muse, friendly flatterer, inspiration to Proust, celebrated pianist and model for Toulouse-Lautrec, Renoir, Bonnard and Vuillard. Missia inspires Mademoiselle to fall in love with Italy and the Ballet Russe, and introduces her to her friends Cocteau, Stravinsky, Diaghilev, Ravel and Picasso. Once upon a time, a couturière was beloved by artists. She designs costumes for the theatrical presentations of Dulin and Cocteau, finances the Rite of Spring, houses Stravinsky and his family, helps Cocteau during his rehabilitation and discreetly arranges the burial of Diaghilev in Venice. Once upon a time there was a prosperous Russian, the Grand Duke Dmitri, refugee from the Great Bolshevik Revolution, a lover with a melancholy gaze. She's 8 years older than he. Dmitri infuses her collections with influences from the steppes of Russia, inspiring embroidery, furs and Byzantine jewels. Thanks to him, Mademoiselle meets Ernest Beau, perfumer to the Tsars, who creates in 1921 the ultimate perfume, No. 5. Once upon a time there was a gentleman with an English elegance, a luxury beyond aristocracy, the Duke of Westminster, the richest man in England. Gabrielle is inspired by his tweed jackets and his knit sweaters, by the vest of his valets, by the berets of his sailors. They fall in love. Westminster invites her to his houses and on board his yachts, sends a private train to collect her and showers her with flowers and jewels. Their love soon wanes. She'd never become a duchess. Once upon a time, black assumed the throne. At the opera, before the motley kaleidoscope of gaudy gowns, Gabrielle Chanel declares her distaste for the era, announcing, "These women, I'm bloody well going to dress them in black." Formerly reserved for house servants or for mourning, black becomes the ultimate color and the key to her success. The little black dress is born. Once upon a time there were costume jewels which Gabrielle Chanel loved to mix with precious stones. She reproaches the women of the world for wearing their fortunes around their necks, saying, "What counts is not the carats but the illusion." Once upon a time, a triumph.
The whole world wants to wear Chanel, including Hollywood, but Gabrielle quickly moves beyond the caprices of the silver screen and returns to France, establishing herself at the Ritz. Once upon a time in 1936, a company's founder is faced with 4,000 workers on strike during the spring of the Popular Front. They dare to defy her. Mademoiselle, by nature so unyielding, gives in. Once upon a time, the Second World War was announced. At 55 years, at the height of her glory, Gabrielle Chanel closes the atelier on the Rue Cambon. Convinced that this is no longer the time for fashion, she withdraws to Switzerland. But as one who liked to say, "I want to be part of what happens," Mademoiselle was far from having said her last word. Complementando esse primeiro vídeo que a gente assistiu, eu vou trazer um outro exemplo. Eu uso bastante vídeo, é legal porque eu acho que eles podem ilustrar muito. A gente está falando de fisionômica, então a gente precisa ver acontecer, né? É uma coisa visual, assim, interessante. Esse primeiro vídeo, a gente viu uma mulher de classe que soube construir uma fisionômica em favor da sua profissão. E agora a gente vai ver um trechinho do Diabo Veste Prada em que a personagem da Andy, que é aquela garota jornalista que a gente acompanha ao longo do filme crescer na empresa, ela se transforma em termos de fisionômica. É a cena que talvez se vocês já viram o filme vocês lembram, que ela entra no closet da Runaway, né, que é a revista, e começa a usar as diferentes peças que tem ali para construir uma outra personagem, uma outra Andy. E o que eu acho legal dessa cena, que eu queria trazer ela só para lembrar a gente disso. Ela é uma moça muito bonita, essa atriz. Claro que ela é, porque se ela não fosse assim tão bonita, ela não seria nem atriz desses personagens que ela faz sempre personagem de mocinha, de princesa. Se vocês observarem a carreira dela, tem muitas princesas, né? Ela fez bastante filme assim. Então, ela é uma dessas pessoas que se encaixa na categoria muito bonita. Mas mesmo uma pessoa assim, se não souber portar o próprio físico, pode se esconder. E nesse caso daí também é uma desvantagem, porque ela tem uma fisionômica favorável, ela tem um dom de natureza, mas ela não usa porque não sabe impostar ele em termos de roupa, em termos de elegância no caminhar. Então é interessante porque quem consegue ajudar ela nisso é o Nigel, que é um homem, que olha para ela e inclusive diz no meio da cena, olha, nesse momento tu não dá opinião, tu só aceita o que eu vou dar para ti usar. Porque ela não sabe se conhecer em termos de fisionômica. E quantos de nós somos assim também? Quantos de nós, quando vamos nos vestir, eu pelo menos tenho na minha história vários momentos que eu me lembro que eu podia ter escolhido uma vestimenta melhor, uma indumentária melhor para uma ocasião, mas por um desconhecimento do código social daquele momento, ou às vezes do meu próprio corpo, aquilo não caiu tão bem e eu não me senti bem vestida. E a gente vive isso. Então, nesses casos, essa cena lembra a gente que é bom a gente procurar um amigo, às vezes, uma pessoa que tu admira, que se veste bem. Por que não perguntar? Por que não pedir uma ajuda? Levar ele numa loja contigo? É claro que no nosso universo, no nosso closet, não vai ter Chanel, não vai ter Dior, que nem tem aqui no closet da Runaway. O nosso universo vai ser ali na Renner, na Riachuelo, né? Vai ter as lojas que tem no centro, que a gente pode visitar e comprar com o nosso salário. Mas mesmo assim, essa cena é emblemática porque nos lembra de que existem pessoas que podem nos ajudar caso a gente se atrapalhe um pouco na construção dessa figura que é a nossa fisionômica. Vamos olhar? Okay, so I'm screwing it up. I mean, I don't want to. I just wish that I knew what I could do to... Nigel. Nigel. No. I don't know what you expect me to do. There's nothing in this whole closet that'll fit a size 6, I can guarantee you. These are all sample sizes, 2 and 4. All right, we'll join this for you. And... A poncho. You'll take what I give you and you'll like it. We're doing this Dolce for you. And shoes, Jimmy Choo. Nola Blahnik. Wow. Nancy Gonzalez, love that. Okay, Mrs. Rodriguez, this we love. It might fit. It might. Okay, now Chanel, you're in desperate need of Chanel. Darling, shall we? We have to get to the beauty department, and God knows how long that's going to take. I mean, I have no idea why Miranda hired her. Me neither. The other day we were in the beauty department and she held up the Schwimmwear eyelash curler and said, "What is this?" I mean, I just knew from the moment I saw her she was going to be a complete and utter disaster.
Miranda Priestley's office. No, actually, she's not available, but I'll leave word. Okay, thanks. Bye. Are you wearing the Chanel boots? Yeah, I am. You look good. What? Oh, shut up, Serena. A segunda categoria que o autor traz são as pessoas que têm um corpo na média. E aí, é claro, né, cabem nessa categoria a maioria das pessoas, né? Nós cabemos nessa categoria. E o que acontece para elas? Esse autor traz de um modo bastante inovador a ideia de que, na verdade, existem vantagens em ter um corpo na média em relação ao corpo belo que a gente viu antes. Porque para essas pessoas não existe o perigo que se tem em ter o dom da beleza excessiva, né? Não existe essa facilidade de conseguir as coisas porque tu é bonito. As pessoas não te dizem sim de cara só porque tu é muito bonito e elas ficam desconcertadas na tua presença. Então, a pessoa que tem o corpo na média, para ela não existe essa condenação de certo modo, mas também não existe a questão que a gente vai ver no próximo item, que é de um corpo inferior à média, como o autor fala, que também é uma questão de ponto de vista ali, como é que se vai lidar com essa outra categoria. Né? Para aqueles que têm um corpo na média, o que esse autor indica? A pessoa tem que se preocupar em qualificar o próprio corpo, qualificar a própria voz, o modo de se impostar, né, de se colocar nas situações, a sua fisionômica arquitetônica, da própria aparência, de certo modo o próprio teatro de relação com o objeto ambicionado. E o que é o objeto ambicionado? O objeto ambicionado é aquela área profissional em que o indivíduo quer ser excelente. Como o autor fala nesse capítulo, é exatamente em direção àquilo que se quer exceler. Exceler é uma palavra que existe em português, vem de excelente, é o verbo que se junta a excelente, mas a gente não usa muito. Em inglês se usa bastante, que é Excel, até o nome do programa de computador, né? To excel é um verbo bastante usado. Então, o indivíduo, esse que tem um corpo na média, ele deve saber olhar para si mesmo, em termos de fisionômica, e perceber aquele um elemento do corpo dele que faz ele ser um pouco excêntrico, aquilo que faz ele ser, talvez, naquele elemento ele é realmente muito bonito e nos outros nem tanto. Esse sujeito tem que procurar uma fisionômica que funcione, que seja séria, que atualize sempre a própria estética para a sua função profissional. E nesse sentido, pessoal, cabe destacar que aqui a gente tem um universo de possibilidades. E é uma área muito legal da gente experimentar, da gente conhecer e viver. Então, assim, se por exemplo o seu corpo não te agrada e você não gosta porque você está muito gordinho. Ah, eu não gosto de mim porque eu acho que eu tenho muita cintura, muita perna, né? A gente tem muito isso. Nosso mercado de moda vende muito a imagem dos homens e mulheres magros. Então, se eu acho que está me atrapalhando a minha questão de peso, e se realmente está, porque às vezes não está, às vezes é só uma imagem que a gente tem da gente mesma. Então a tua fisionômica pode passar também por dar uma visitada no nutricionista, por cuidar melhor do teu aspecto físico, para que aquilo que tu quer vestir fique realmente mais bonito, como tu acha que tu pode ser, porque todos nós temos uma imagem, assim, um imaginário daquilo que seria o nosso melhor, né? Daquilo que é a nossa melhor versão. Então por que não correr atrás disso? Por que não sair numa loja, dar uma olhada em revista de moda, de homem, de mulher e começar a tentar montar esses looks com o que tu tem de recurso financeiro? Não precisa gastar muito, né? A maioria de nós, quando começa a entrar na faculdade, depois vai para a própria carreira, vai construir um novo guarda-roupa em relação ao guarda-roupa que tinha quando estava no colégio, que era um guarda-roupa que tu usava para sair com os amigos, para praticar esportes, para brincar, para fazer um monte de coisas que não é mais agora a tua realidade. Então a gente começa bem aos pouquinhos a consumir peças que vão constituindo o nosso guarda-roupa profissional. E em cada peça que a gente consome, a gente pode aprender um pouco. É o sapato apertado que tu compra que tu nunca mais vai comprar, é a saia que aperta na cintura, é o terno que não cabe bem aqui e aí está sempre caindo porque tu não consegue fechar direito ele no cinto, é o terno que não fecha o botão. Então a gente tem que cuidar para aprender com cada compra errada que a gente faz e procurar dar um tempo para si mesmo, um tempo em que tu vai numa loja com calma, tu prova várias cores, vários modelos, vê o que fica bom em ti, porque isso aí é a eterna e infinita pesquisa
pesquisa que o indivíduo faz sobre a própria fisionômica. Vai sempre fazer e cada vez vai melhorar. A gente tem que acreditar nisso e tem que trabalhar para isso, porque é sim uma ferramenta daquelas que tu leva na tua caixa de ferramentas quando tu vai se constituir enquanto profissional. Um bom lugar para a gente aprender modos de se vestir, porque a moda também é um grande aprendizado na vida da gente. A gente pode aos poucos ir construindo o que é o nosso conhecimento sobre moda. E um bom lugar para aprender sobre isso são as campanhas e os vídeos feitos pelas grandes marcas de moda. Como eu falei antes, a gente não vai às vezes ter como acessar esse produto, porque ainda não faz parte do nosso repertório de possíveis compras. Mas a gente pode sim aprender com os looks que essas campanhas trazem e trazer isso para a nossa vida, imitando aquela cor de Sharp eu vou usar, só que eu vou usar dessa marca que eu consigo consumir. Aquele tipo de terno pode não ser igual, mas eu vi um parecido na loja que eu posso comprar e eu vou montando esse look. Então, agora para essa questão de como construir um personagem com a moda, usando o que a gente pode de conhecimento, o que a gente já tem de conhecimento sobre esse universo, a gente vai ver um vídeo da marca masculina, né, marca de roupa masculina muito conhecida, chamada Ermenegildo Zegna, que é italiana. E nesse vídeo a gente tem dois amigos, que na verdade são dois atores muito famosos, o Javier Bardem e o Dev Patel, né? Ele tem, vamos dizer assim, ascendência hispânica e o Dev Patel tem ascendência indiana. E eles se constituem muito elegantes, muito autênticos em seu modo de vestir, cada um do seu modo, nessa que é uma campanha que brinca com a ideia de que eles estão sempre se encontrando e fazendo apostas e fazendo brincadeiras entre eles. Então tem vários vídeos dessa campanha, a gente vai ver 2 aqui hoje, e percebam com bastante delicadeza, com bastante soltura, não tenham vergonha de olhar só porque você é homem, às vezes a gente não quer olhar essa questão e dizer, não vou gostar de moda porque eu sou homem e tal. Olha como eles se vestem bem, olha como as coisas combinam, olha como pode ter mais opções além do que a gente sempre usa. Eles se permitem usar echarpe, se permitem usar boné, assim, estiloso, tipo boina, se permitam ver como essa campanha propõe que o homem tem sim uma moda muito requintada e que vai além do tradicional terno e gravata ou jeans e camiseta, que são bonitos e que são funcionais, mas que a gente pode ir além disso. É legal de ver e é divertido também. Espero que vocês gostem. Oh. Welcome to Spain. Why are you dressed so lightly? I thought Spain, warm, sunny. I brought my swimming trunks, man. You're cold. You're a lifesaver. Sweater. Okay, cool. Thank you. Jacket. More. Oh, there's a scarf here for your neck, gloves. Get dressed. Thank you. Get dressed. Okay. Hey! Guapo! Huh? Look at you. Stylish. I like this, man. What do you think of this? It is gorgeous. What else you got? That is beautiful. What do you mean? Talking about the ice You're here. so good. Extraordinary, don't you think? I'm so proud of this. Yeah. No, it's good, man. 1 second. Hold on. Thanks for the hat, man. A terceira categoria que o autor nos apresenta são aquelas pessoas que têm um aspecto inferior à média. E isso só quem tem que saber é você, porque no final das contas ninguém vai ficar olhando para ti, né? A gente não usa esse conhecimento para olhar para o outro e dizer, aquele ali tem tem um aspecto inferior à média. Por Deus, não se faz essas coisas. A gente deixa que a pessoa, é para isso que serve, para que a pessoa se veja assim e possa, né, se for o caso de realmente sê-lo, procurar ou fazer o melhor possível para que a fisionômica dela entregue a inteligência que ela tem. Então, o que o autor realça de uma maneira muito clara é que para todos aqueles que têm uma fisionômica que consideram talvez inferior à média, sempre esse autor notou que naquela pessoa existe, em cada inteligente, na verdade, existe um dote raro, um pequeno particular, uma coisa que pode ser a mão, pode ser a boca, pode ser o brilho do olhar, né? Um certo tipo de ombros, um modo de pegar os objetos, de se portar, de caminhar, e isso vai tornar aquela pessoa muito única e muito particular. A questão é identificar esse aspecto, sair do peso de se achar, eu sou feio, isso não sei o quê, e identificar esse aspecto e trabalhar para sempre realçar ele. Não existe uma fisionômica arquitetura
arquitetônica, né, uma fisionômica arquitetônica inferior na pessoa que é inteligente. Quer dizer assim, uma vez que tu se propõe a trabalhar a tua inteligência, já não importa mais se tu acha que tu é inferior à média. Trabalha isso para superar. É sempre uma questão de criar. É uma grande criatividade que a gente pode curtir ao longo da vida. Então, um exemplo que o autor traz nesse texto é do grande Alexandre, né? O imperador que conquistou tantas terras. Ele sofria de um mal mesmo, e realmente não era só uma aparência, ele tinha uma doença, né, artrose cervical precoce, e ele não, por causa disso, ele não conseguia fazer realmente uma postura muito assim, ele andava mais assim, e olhava as pessoas de baixo. Mas o que acontecia? Diziam que apesar dele ter essa questão de olhar um pouquinho de baixo e sempre parecer muito doce, muito inofensivo, era com isso justamente que ele enganava o adversário e acabava dominando a terra, entrando ali, fazendo toda uma estratégia de liderança única, inteligentíssima, que mudou a história da humanidade e que ele nunca vamos dizer assim, teve como limitação o fato de que talvez, né, ele seria uma pessoa de aspecto inferior à média. Então, para quem tem uma capacidade intelectiva superior, a beleza é sempre relativa, é sempre uma questão daquilo que tu conhece e que tu consegue traduzir em ti enquanto persona, enquanto personagem profissional. O poder, né, que a gente conquista ao longo da vida, trabalhando a nossa carreira com inteligência, é uma atitude formal que te dá mais brilho, te dá mais luz, te dá mais impacto de relação do que o próprio carisma. O que é o carisma? O carisma é aquela pessoa que chega no ambiente e todo mundo gosta dela, que impacta, sai todo mundo sorrindo, né? Porque, encontrei aquele cara, ele é muito carismático, a gente fala assim dos outros, né? Mas esse autor nos traz a questão seguinte, olha o risco, o carisma é um pouco parecido com a pessoa que é muito bonita. O cara que é carismático, ele tem por dom de natureza o fato de que ele chega num lugar e ele sempre consegue dar uma resolvida na situação, mesmo que ele não tenha se preparado para estar ali. Então o autor coloca, claro que é perigoso, porque o carisma não é necessariamente um dote seguro para se chegar ao sucesso. É um dom, é uma virtualidade, é um potencial superior, mas deve ser transcendido, quer dizer, a pessoa tem que saber que ela tem a responsabilidade, que ela tem que ter capacidade na área que ela atua, que ela tem que desenvolver tecnicamente, profissionalmente, qualidade, que aí sim o carisma vai ajudar ela a ir mais longe. Mas se ela for só um carismático e toda vez que ela chegar para trabalhar, ela improvisar, vamos dizer, você tem aí uma prova para fazer, né? Não faz mal, eu chego lá na hora, não deu para estudar porque eu estava na festa, mas aí eu chego lá na hora, eu resolvo com o professor porque ele gosta de mim, porque eu sou um cara bacana, e aí eu falo para ele que eu não estudei, que eu vou fazer amanhã, ele não vai nem descontar, não vai nem me botar para fazer exame, porque eu simplesmente dei um jeito na prova. Não, o carismático deveria se preparar mais do que os outros, justamente porque ele está sempre nesse gap, assim, né, de estar tentando improvisar, porque ele pode contar com o carisma dele. Então ele com certeza passou algumas vezes na vida dele pelas situações sem ter se preparado, mas ganhou de graça. Então, na verdade, ele tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer tanto quanto os outros, ou às vezes até mais, para suprir o que ele não fez no passado e que ele sabe que ele se vira porque ele ganha as pessoas no carisma. Então, é perigoso que nem é perigoso ser muito bonito. Mas, gente, é claro que esse perigoso é relativo, né? A vida é uma coisa bonita, a vida é uma coisa alegre. Nós não queremos ter medo de ser bonitos, medo de ser carismáticos. A gente apenas está levantando um ponto que é um pouco inédito, um ponto que é um pouco original, que é o fato de tu olhar para essa questão de ser muito bonito e muito carismático com um pouco de ceticismo, pragmatismo, e dizer assim, mas nem tudo são flores, tem que cuidar, porque senão tu passa a vida na flauta e não chega onde tu esperaria chegar enquanto líder, enquanto inteligência. Então a gente sempre tem que se esforçar para construir em qualquer uma dessas 3 categorias, um personagem que seja adequado à nossa profissão, que seja elegante, que tenha boas maneiras, que tenha um modo distinto de servir ao próximo. Em qualquer uma dessas 3 categorias, a gente às vezes vai se ver em situações profissionais com as quais
que são novas para nós e que a gente não sabe bem como se preparar em termos de vestimenta, em termos de fisionômica para elas. Então, o que pode ser muito útil nessas horas? Pode ser muito útil você ter algumas peças chaves no seu guarda-roupa, você ter alguns modelos que você vê que sempre funcionam em ocasiões profissionais. E por isso eu trouxe aqui um exemplo, eu não estou fazendo propaganda quando eu trago essas marcas, é que são marcas que comunicam uma coisa que é interessante para nós nessa aula, por isso elas são apresentadas. Eu vou trazer um exemplo de uma marca chamada Dudalina, que é uma marca que vocês podem conhecer hoje como uma marca talvez muito estabelecida. Quem é que não conhece a Dudalina? As camisas bonitas para homem e para mulher. Mas ela revolucionou o mercado há uns anos atrás, porque a mulher brasileira não tinha ainda uma camisa que ficasse elegante para trabalhar, não tinha isso. Existia muito camisa para homem, mas não tinha camisa para mulher trabalhar. E foi justamente essa sacada que revolucionou o mercado e que fez a Dudalina ficar tão conhecida. E esse tipo de camisaria feminina profissional pode ser muito interessante você ter, porque você vai usar em qualquer situação e aí você vai estar sempre bem vestido. O mesmo serve para os homens, mas para os homens não era tão inovador ter uma camisa bonita para vestir. Para as mulheres é que foi a inovação. Então a gente vai ver um pedacinho de uma entrevista que a senhora Sônia Reis concedeu para a Performance Leader, para a nossa revista Performance Leader, em que ela fala justamente de como é que surgiu essa ideia da camisa para as mulheres e como é que ela construiu isso junto com as costureiras da Dudalina. A gente teve fábrica de camisa masculina, né? A Dudalina foi até os seus 50 anos, 50 e poucos anos, uma fábrica de camisas para homens, né? Em algum momento eu gostava da camisa, mas eu pegava uma camisa masculina e eu não me sentia feminina, né? Eu me sentia travestida, na realidade. Que não era, né, por uma camisa masculina, ela é muito interessante para ficar em casa e tal, mas no uso diário não é legal. Então, teve um dia que eu decidi fazer a coleção feminina, mas eu decidi fazer para as mulheres e para empoderá-las, para que elas se sentissem bem num produto de uma escolha muito simples, mas que fosse extremamente feminino. Né? Porque uma camisa é um produto simples. Você mesmo está com uma camisa Dudalina. E ele não deixa de ser, você põe uma calça preta e uma camisa Dudalina, você está empoderada. Só que ela tinha que ser feminina, ela tinha que ter um detalhe de um botão diferenciado, ela tinha que ter uma etiqueta, mas ela tinha que ter uma coisa mais importante, a vestibilidade. Ela tinha que vestir o corpo da mulher. Eu não podia pegar a modelagem de uma camisa masculina e transformar no feminino, eu tinha que começar tudo de novo. E a gente fez exatamente isso, colocando a pitada do bom gosto, do cuidado, mas cuidando do detalhe. E o mais importante que eu acho que a Dudalina sempre teve foi o cuidado com as pessoas. Então as pessoas sempre fizeram tudo com tanto amor que transcende o produto físico. Né? Então as nossas costureiras, todas as pessoas que trabalhavam na empresa, era muito mais do que fazer uma camisa, era entregar um sonho, era entregar um produto, era entregar... as pessoas tinham que estar felizes na hora de colocar uma camisa Dudalina, tanto homens quanto mulheres. Os homens já se identificavam mais, mas eu acredito que a transformação de ter feito esse produto para mulheres, a camisa feminina principalmente, transformou o olhar do homem para a camisa dele. Entendeu? Porque dele falou, mas ela tá bonita, eu também quero estar. Então, além de só usar uma camisa, eu não entregava uma camisa. A gente entregava muito mais, entregava o cuidado com as pessoas na empresa, o cuidado com todas as relações que eu tinha que ter com os stakeholders, né, fornecedores, governo e tudo mais, e o cuidado com quem iria consumir. Eu sempre respeitei muito para quem que eu vou vender esse produto. Tem um ser humano atrás disso que vai usar. Ele tem que acordar bem, tem que acordar feliz. Eu tive muitos casos. Um dos casos, uma vez eu estava no aeroporto, chegou uma pessoa que não me conhecia,
que eu não conhecia também, falou, você é a Sônia da Dudalina, né? Eu falei, sou. Ela falou, ai, quero te agradecer muito, você mudou a minha vida. Eu falei, hã? Antes eu tinha uma dificuldade para me vestir. Hoje eu ponho uma saia ou uma calça, uso uma linda camisa do Dudalina, eu tenho muitas no meu guarda-roupa e todo mundo me elogia todo dia. Então, ela não tinha comprado uma camisa, né? Ela tinha comprado uma solução, mas não só uma solução física, uma solução para ela, para tudo, para a vida. Então, eu acho que tudo que a gente faz, o meu pão de queijo, né? Eu não faço um pão de queijo, isso aqui tem uma arte, é feito em casa, é o pão de queijo liquidificador, eu dou essa receita para Deus e o mundo, sabe? Tudo que a gente faz tem que ter tudo que eu faço, eu às vezes brinco, né? Porque no Mulheres do Brasil a gente tem um dia que chama de Portas Abertas, e eu e a Luísa ficamos o dia inteiro recebendo as mulheres que querem saber como é que é o Grupo Mulheres do Brasil. E eu cuido da cozinha, eu faço o almoço, né? Eu que faço, as meninas que fazem, mas eu cuido do cardápio, faço as compras. E pergunta para a Luísa, vai dizer que eu sou a melhor cozinheira do mundo. E não é nada disso, é que a Raimunda que faz, eu que vou ali dou o meu pitaco, a gente não faz uma comida, a gente faz mais do que isso. A gente quer que as pessoas fiquem felizes, eu falo que a melhor coisa do mundo é você olhar alguma coisa e sorrir, né? Eu estava no Rio de Janeiro, eu falei, Rio de Janeiro é uma cidade que você chega e você sorri, porque é tão lindo, né? Então isso para mim, a expressão maior do corpo humano é um sorriso. Né? Você sorri muito, que eu estou vendo. Você também, aquela ali está assim. Você também sorri. Também. Aquele Gustavo também, porque eu fico provocando. A Raimunda, a moça que trabalha comigo, é uma sorridente. Então, eu acho que o sorriso é a melhor expressão da alma, né, da gente. Então, eu acho que é isso, é buscar sorrisos em tudo que você faz. Sabe, buscar um sorriso de uma criança, acorda de manhã, o meu neto está aqui, ou eu estou com meus outros netos, ou estou com a minha família. Enche a alma. Meu Deus, como a gente precisa de pouco para nossa alma, para o nosso coração ficar gigante, não precisa. Né? Às vezes você tem, nesse dia eu estava com... De coisas autênticas, né? Eu estava com uma pessoa, acho que foi no Rio, foi num evento lá do Rio, lá lançando o núcleo do Rio de Janeiro, do Mulheres do Brasil, e a pessoa virou para mim e disse assim, eu estou com uma sensação de tanta felicidade, eu queria ter filmado o semblante dessa pessoa, porque ela colocou para fora, aquilo veio de uma espontaneidade, ela estava com o rosto iluminado. Eu falei, gente, como um segundo na vida da gente que dá E eu quero viver o máximo possível isso, entendeu? De procurar ser feliz 24 horas por dia, não existe isso, né? Deve ser até chato. Mas também levar a felicidade para o outro. Isso para mim é quase o mais importante. Ver um sorriso numa criança, poder dar a mão para alguém que precisa, ajudar a minha família naquilo que eu posso. Então, está disponível. Acho que esse é o meu... Deixar um legado, estar disponível e realmente ter o propósito de ajudar a transformar o Brasil num país que nós todos queremos. Acho que nós todos queremos, né? Como a gente quer. E parece que a gente sabe o que quer. Como fazer acontecer. Então, eu faço parte de um grupo que chama Brasil que dá certo, que são 300 mulheres. Eu estou em tudo que é engajamento do bem. Se tiver o bem, eu estou junto. Se tiver um olharzinho de inveja, de disputa, o Grupo Mulheres do Brasil é totalmente suprapartidário, não defendemos nada, defendemos a causa. Mas eu acho isso muito interessante porque é importantíssimo eu não estar para a direita ou para a esquerda, ou para o centro, ou sei lá para onde. Não, eu estou pelo Brasil. Esse é o nosso país.
Então é interessante saber que a senhora Sônia Hess era a gestora da Dudalina, né? Ela era a presidente da empresa quando aconteceu essa entrada no mercado da camisa feminina da marca deles. E foi uma ideia dela junto com a equipe dela. Ela é representante de uma família de muitos irmãos, que são filhos dos fundadores do nome, né, da marca Dudalina, e foi ela que levou, então, vamos dizer assim, liderou a empresa nesse caminho ao sucesso em que hoje ela está. Hoje ela não é mais presidente da marca, mas ela conta para nós, então, essa história de como é que foi essa virada de chave na criação dessa peça tão importante para o guarda-roupa da gente. Para a gente concluir o conteúdo desse capítulo chamado Fisionômica do Manager, vale fazer uma pequena recapitulação, porque realmente foi muito conteúdo e agora a gente precisa botar um pouco os pingos nos is. Para, então, as nossas 3 categorias que foram apresentadas até agora, aquelas pessoas que nascem com dotes superiores, é preciso que elas transcendam isso e organizem em um business racional existencial. Significa o quê? Significa tu aproveitar toda aquela beleza que tu tem para usar em favor do teu business, em favor da tua existência profissional. Ou seja, saber utilizar a inteligência que se tem e usar a linguística, as regras sociais, o comportamento, tudo aquilo que é ditado pela nossa sociedade vigente com vistas para ter o teu sucesso. A questão aqui, gente, é que não passa só pela vestimenta, passa pelo modo como vocês, por exemplo, falam. Então, saber bem o idioma de vocês, pelo menos, nosso idioma português, é uma obrigação do profissional. Depois, saber outras línguas bem também vai ser uma questão muito importante para a tua estratégia de carreira. Passa também pelas boas maneiras. Se você não teve, a gente não tem às vezes chance, né, de ter tido aquele preparo, de ter feito, por exemplo, as meninas terem feito o curso de debutante, eu não fiz, quando tinha 15 anos, né, dos moços terem passado talvez por por eventos sociais que obrigassem eles a saberem como se portar em relação a um jantar, em relação a um baile, em relação a uma festa, mas muitas vezes na tua carreira não vai ter só o momento que tu vai para o escritório, vai ter momentos sociais, tu vai ter que ir num happy hour, tu vai ter que ir num jantar. Então, se você não se sente bem preparado para aquela situação, não tem problema nenhum você ligar para um amigo que já viveu aquela situação e perguntar para ele, mas escuta, qual é o código, né, a gente chama o dress code, qual é o código de vestimenta da situação? E aí, quando rola assim a refeição, como é que são os talheres, como é que é aquele monte de taça? Eu não entendo disso, me explica. Achem amigos nessa vida, porque podem sempre te ajudar nessas situações que são meio saia justa, que a gente não foi preparado para viver, mas que a gente tem que experimentar profissionalmente. Então, é uma questão de não só saber se vestir, saber portar o seu próprio corpo, mas é saber formar uma personalidade elegante, que vai ser muito interessante para tu poder evoluir na tua carreira. Aquelas pessoas, né, que a gente fala que nasceram na média, como a gente fala, com o corpo, né, na média, elas podem simplesmente aperfeiçoar o que é a fisionômica delas e, mais uma vez, sempre colocar isso em função do próprio fazer profissional. E aqueles que nascem com uma certa aparente inferioridade devem compensar com vontade de potência qualificada, ou seja, devem sempre procurar o ponto que brilha, o ponto que é aquele excêntrico deles e que vai ajudá-los a criar uma persona em termos de fisionômica que seja para os outros atraente. Então é possível sim trabalhar qualquer uma dessas categorias para o seu ganho. Os líderes, de certo modo, aquelas pessoas que escolhem a sua vida profissional, na sua vida profissional, serem líderes de carreira, eles fazem um certo pacto consigo mesmo. Significa o quê? Significa que tudo aquilo que a minha inteligência puder me fornecer de elementos para que eu melhore em termos daquilo que eu quero fazer, para que eu seja excelente, para que eu consiga exceler, eu vou fazer. Então, por que essa pessoa vai se postar em termos de fisionômica em função da própria carreira? Porque isso faz parte da arte de saber servir, que a gente tanto estuda aqui na faculdade também. No seguinte, se a pessoa tem que ser um profissional, vamos dizer, ela vai ser uma costureira que vai receber pessoas para desenhar vestidos de festa. Ela não pode receber essas pessoas com uma roupa menos do que elegante. Ela tem que se mostrar elegante, porque aí quando o cliente olha para ela, ele vai dizer, ela não está vestida para uma festa. Mas nessa ocasião ela está perfeita. Para essa ocasião que ela está de receber a mim, ela está perfeita. Então eu confio que o que vem dela, em termos de vestido de festa que ela está preparando para mim, virá também perfeito. Ou seja, é um saber atender a expectativa daquele cliente, assim como você arruma a sala antes de um cliente chegar para fazer uma venda, né? Para fazer uma venda para ele, você vai também se arrumar, vai se preparar para que a tua
profissão, aos poucos vá construindo a tua dignidade própria, que é composta de tantos elementos que a gente estuda aqui na faculdade, a base econômica, né, o saber servir, e todos esses elementos se conjugam, é um holístico, né, é uma gestalt, como a gente falou no início da aula, e envolve a fisionômica. Então, se você é belo, como quer que seja, transcenda esse fato, caso contrário vai ser um limite. Se você está na média, pode evoluir tranquilamente, pode continuar e não se deter, mas sempre procurando se colocar em função do teu trabalho. E se você está numa posição inferior, você vai se aculturar e vai compensar com o seu business com inteligência qualificada a ação específica do sucesso. Né, gente? Então, assim, a gente não está aqui falando tudo isso para que vocês ficam sempre amarradinhos dentro de uma vestimenta social, não é isso. A gente tem ocasiões e ocasiões, a gente tem nossa vida privada, a gente tem nossos amigos, mas para o fazer da carreira, para o fazer profissional, esse conteúdo é uma ferramenta importante e serve para que tu consiga alcançar as tuas metas, e não tem nada mais saboroso quando a gente está trabalhando do que o gosto do sucesso. Então vale a pena investir nesse elemento, assim como um atleta treina vários pontos até que ele consiga ter sucesso numa corrida, numa competição que ele tanto deseja.